É, 8h30 já quase, né? Então, na tela de vocês apareceu os slides? Apareceu. No meu Sim, apareceu. Na sua também, Eliezer? sim, professor, está aparecendo aqui o slide. Ok. Então, nossa segunda aula, essa aula está sendo gravada, eu vou colocar ela lá na plataforma depois. Nós vamos comentar, né, sobre a filosofia medieval e esse tema de fé e razão. Eu sei que vocês fizeram um fórum recentemente a respeito dessa condição de Anselmo ter argumentado a respeito da existência de Deus. Então, Anselmo procurou provar, através da razão, a existência de Deus. Então, o trabalho filosófico de Anselmo buscava comprovar a existência de Deus por meio de um debate racional. Anselmo estabeleceu um diálogo imaginário com alguém que negasse Deus, usando da lógica até o ponto em que não houvesse alternativas a não ser aceitar sua existência. As premissas de Anselmo foram tão importantes nesse quesito de tentar provar a existência de Deus, que quase todos os teólogos sistemáticos, quando vão falar sobre a existência de Deus, são obrigados a mencionar Anselmo, Tomás de Aquino e outros que colaboraram através desses argumentos. Então, olha só. Para Anselmo era óbvio que existe em nossa mente um ser do qual não é possível conceber nada maior. Se Deus existe, ele é esse ser. Mas para Anselmo, algo presente apenas em pensamento é menor do que algo que vive na realidade. O filósofo, então, argumentou: se não pode haver algo maior do que Deus, e ele está em pensamento, também precisa existir na realidade. Finalmente, a razão, então, comprova a existência de Deus. Foi justamente nessa premissa que ele construiu seus argumentos, e ele ficou conhecido de maneira geral a respeito do argumento ontológico, principalmente, aonde ele fez várias premissas sobre a existência de Deus. E ele deu sequência ao pensamento de Agostinho, né? Não quero saber para crer, mas que crer para saber. De Professor, fato, pois não. para gente que não, para mim que não passou o slide, tá na primeira slide ainda. Para você passou algum, Paloma? Não, professor, tá da mesma forma que o meu colega. Deixa eu voltar lá, então. Vamos voltar. Passou agora? Para mim ainda não, professor. Também não. Vamos ver o que está acontecendo aqui, né? Para mim Se eu ainda está na clicar no, primeira página, Introdução Né? à Filosofia, aula 2. Vamos se eu resolver isso coloco a aqui. apresentação de slide, não vai, não? Na opção apresentação de slides. Deixa eu só resolver isso aqui.
Agora passou, professor. Ok. Passou aí também, meu querido Eliezer? Sim, no slide 3. O seu está no 3? Não, pode seguir, professor, tranquilo. Pode seguir essa aula aí, tranquilo. A introdução à filosofia, você está vendo isso aí? Ou não? Eu estou vendo aqui, ó. Para Anselmo, era óbvio que existe em nossa mente um ser do Peraí, qual não é possível vamos conceber. fazer a engrenagem dar certo. Peraí. Não, pode seguir, a forma que você acha melhor. Ok, o que é que vocês estão vendo aí agora? O meu voltou para a introdução à filosofia, aula 2. Ok, e o seu, Eliezer? A minha também, tá? Introdução à filosofia, isso mesmo. Ok, então vamos ver se vai passar agora. Mudou o slide? Mudou. O Sim, meu tá a filosofia medieval, fé e razão. Isso. isso, Então agora vai dar isso mesmo. certo. Agora, Vamos agora lá, vai. então. Então, olha só. Anselmo e os argumentos das provas da existência de Deus. Foi muito importante o trabalho de Anselmo, porque ele colaborou com o escopo da teologia sistemática e dogmática para os argumentos clássicos em prol da existência de Deus. O trabalho filosófico de Anselmo buscava comprovar a existência de Deus por meio de um debate racional. Anselmo estabeleceu um diálogo imaginário com alguém que negasse Deus, usando da lógica até o ponto em que não houvesse alternativas a não ser aceitar a sua existência. Então, ele argumentava ao extremo para provar que Deus existia por meio da razão. Só curiosidade, mudou o slide? Sim, Mudou. Ok, então agora deu certo. Para Anselmo, era óbvio que existe em nossa mente um ser do qual não é possível conceber nada maior. Se Deus existe, ele é esse ser. Mas para Anselmo, algo presente apenas em pensamento é menor do que algo que vive na realidade. O filósofo então argumentou: se não pode haver algo maior do que Deus, e ele está em pensamento, também precisa existir na realidade. Finalmente, a razão comprova a existência de Deus. Ou seja, um argumento lógico, né? Se está na sua mente, precisa também existir na realidade. Isso aí vai ficar mais claro agora. Então, ele deu sequência à concepção agostiniana, né? Não quero saber para crer, mas crer para saber. De fato, toda a filosofia medieval parte desse ponto, e Anselmo leva mais longe essa percepção, na forma de uma especulação que, ao mesmo tempo, versa sobre problemas filosóficos, através de roupagens teológicas, como era muito comum no seu tempo. De fato, apresenta-se, então, uma problemática filosófica. Observe como ele segue a máxima de Agostinho, que afirmava que é impossível entender sem crer. É o que a gente vai começar a ver através dos argumentos. Anselmo é considerado como um dos principais criadores da filosofia escolástica. Nós temos grandes mentes no período da escolástica, né? Talvez a figura emblemática maior seja Tomás de Aquino, Duns Scotus, Guilherme de Ockham e Anselmo também, uma grande figura nesse período. Suas obras refletem as preocupações do seu tempo e tentam conciliar fé e razão, como, por exemplo, o trabalho dele chamado Monólogo, na qual ele procurou provar a existência de Deus pela via da razão, sem os recursos de argumentos pela escritura. Ou seja,
não usou a escritura para provar a existência de Deus, apenas a razão. E o proslógio, no qual procurou fundamentar a fé pelos argumentos da razão. Sabe-se que Anselmo não foi apenas um intelectual voltado somente para a meditação filosófica e teológica, mas que participou intensamente das atividades políticas do seu tempo em defesa da fé e da igreja. Então, ele colocou todo o conhecimento dele a serviço da sua fé, tentando provar a existência de Deus através de argumentos lógicos, racionais, e também servindo a igreja da melhor maneira possível, né? Esse argumento clássico de Anselmo, né, que é o argumento ontológico, trata-se de um argumento, de certa forma, simples. Tenho certeza que você irá compreendê-lo. Anselmo organizou essa prova por meio de 3 premissas. E se essas premissas são irrefutáveis, então estamos obrigados a aceitar a existência de Deus. Observe sua estrutura argumentativa. Deus existe no pensamento. Deus é um ser possível. Se algo existe no pensamento e pode existir na realidade, então não pode ser maior do que é. Então, a partir desse princípio, vários argumentos foram tecidos a respeito da existência de Deus através do mundo natural, a teologia natural. Tentar provar Deus através da teologia natural. Então, geralmente, esses argumentos aqui, quando são apresentados de maneira filosófica, não tem versículos bíblicos. Mas quando a gente traz isso para o escopo da teologia sistemática, além da gente usar a razão, a gente usa também as escrituras. Por isso que, geralmente, esses argumentos aí não têm referências bíblicas, né? Argumento ontológico. Este argumento contempla a inteligência humana como caminho para a realidade do ser absoluto. Embora imperfeita, a mente humana concebe que um ser perfeito e absoluto tem de existir. O termo ontos é um particípio presente do verbo ser em grego. Então, ontos mais logos, que dá origem ao termo ontológico, trata-se do conhecimento do ser. Para o teólogo Strong, né, Augusto Strong, teólogo batista, esse argumento infere a existência de Deus a partir de ideias abstratas e necessárias da mente humana. Então, o argumento é tecido a partir da premissa da mente humana. Luiz Berkoff, que é um teólogo presbiteriano, ele diz o seguinte: este argumento foi apresentado em várias formas por Anselmo, Descartes, Samuel Clarke e outros. Foi apresentado em sua mais perfeita forma por Anselmo. Este argumenta que o homem tem a ideia de um ser absolutamente perfeito, que a existência é atributo de perfeição e que, portanto, um ser absolutamente perfeito tem que existir. Então, nessa condição do argumento ontológico, que parte da premissa do ser e da mente humana, ninguém argumentou como Anselmo. Por isso que vocês estão estudando Introdução à Filosofia, para ver como os pensadores e a filosofia em si pode contribuir com a sua formação teológica. E aqui você já viu que o papel desempenhado por Anselmo foi muito importante. Então, surgiram outros argumentos, né? Um argumento clássico também em prol da existência de Deus é o cosmológico. Este argumento parte da premissa que este vasto universo ou cosmo não teve início a partir de uma explosão cósmica, mas tem uma causa, ou seja, deve haver uma fonte, uma matriz criadora causal capaz de criar um mundo. Eu estou falando aqui, se você quiser me interromper, fica à vontade, tá? Se não estiver entendendo, quiser que eu explique direitinho. Então, o argumento cosmológico parte da premissa de que esse vasto universo, o cosmo, ele teve o seu início por causa de uma causa criadora. Alguém, então, criou o mundo. Então, esse argumento tem esse nome porque se baseia na existência e contingência do cosmos. O fato de o mundo sofrer mudança ou ser perecível, ligado ao princípio de casualidade, exige uma causa absoluta, não causada, para explicar-lhe a existência. De fato, quando notamos que um evento ou uma coisa qualquer tem uma causa,
esta torna-se, por sua vez, efeito de outra causa, e assim sucessivamente, de modo interminável. Se não reconhecermos a necessidade de uma causa autoexistente, incondicionada, esse argumento prova bem a existência de uma causa ou um ser capaz de produzir o mundo. Ou seja, a nossa mente de criatura ela é limitada. Então, a gente sempre se depara com pessoas perguntando, né? Quem criou Deus? Se alguém tivesse criado Deus, esse é que seria Deus, né? Porque a nossa mente limitada nos remete à origem. Mas Deus, esta causa, ele é autoexistente, é incondicionada. Então, o autoexistente, que é a causa, trouxe à lume todas as coisas da criação. Por isso que esse argumento cosmológico também é muito usado. O cosmos não se originou sozinho, né? Ele foi criado. Hoje mesmo, até no meio científico, já há uma grande gama de cientistas, né, que acreditam na chamada teoria do DI, do design inteligente. Só estão faltando ele chamar o DI de Deus. E logo isso acontece, né? O argumento teleológico não é teológico, é teleológico. Este argumento compreende que um mundo criado de forma tão inteligente, cada coisa devidamente ordenada e harmonizada só deve ter sido causada por um ser inteligente, que com propósito e ordem o criou. Teleológico vem do termo teleios, que tem como significado básico fim, ordem, resultado, perfeição. Tem filósofos que questionam isso, né? Diz que o universo é uma desordem total. A gente até consegue entender isso, né? Porque a criação ela foi afetada pelo pecado. Então, o pecado trouxe consequências não só para a humanidade, o pecado trouxe consequências para toda a criação. Então, há uma certa desordem, sim, hoje no universo. Mas, de forma geral, ele é muito bem organizado, né? Cada coisa no seu lugar, cada coisa desempenha a sua função direitinho. Mas teve problemas, sim, após a queda. Tanto é que, se você olhar para a sua Bíblia, em Colossenses capítulo 1, a partir do verso 15, você vai perceber que o Cristo, que é a imagem do Deus invisível, e que todas as coisas foram criadas nele e para ele, ele morreu não simplesmente pela humanidade, mas para reordenar todo o cosmos, toda a criação, tanto as coisas lá dos céus quanto as coisas aqui do plano terreno. Então, de fato, há uma certa desordem hoje, mas por causa da queda humana, porque Deus organizou, sim, a criação, e há ainda uma certa ordem em tudo isso. Senão a gente nem tinha condição de viver nesse planeta. Professor, Fala. os filósofos que você se referiu que fazem essa análise do cosmos desorganizado é uma filosofia mais moderna? Ou Mais desse tempo moderno. já existia essa mais moderna? Não. Inclusive, Aristóteles é um que falava sobre essa ordem perfeita do universo, né? A gente vai, nas próximas aulas, nós vamos ter mais 2 aulas como essa ainda, Eliezer. A gente, na próxima aula, vai tratar da filosofia moderna e a gente vai perceber que foram esses que questionaram essa ordem do universo. Sim. Ok? Então, o argumento antropológico, o que é isso? O argumento antropológico compreende que o ser humano dotado de faculdades intelectivas e com senso moral capaz de discernir entre o bem e o mal, só pode refletir a ética teísta e todo o senso de moralidade de um ser superior. Nós temos isso aí na Escritura, né? Porque Deus colocou a lei no coração do homem de certa forma. Um povo que não foi criado sob o regime da lei conseguia discernir o que era certo e errado por causa daquilo que há dentro do seu coração. Então, esse argumento também é muito válido. O argumento antropológico também é conhecido como argumento moral. Isso aí também foi questionado na filosofia moderna, a gente vai falar sobre isso. É importante lembrar que a palavra antropos, de origem no grego, é a palavra mais comum para homem. O sentido semântico de antropos reflete o ser humano enquanto ser físico, biológico, cultural e intelectual, de forma que este termo transmite a ideia do ser humano integral.
A gente tem uma mania de desfacelar o ser humano, a gente quer separar o ser humano, né? Temos os conceitos de dicotomia, tricotomia, a gente quer separar o ser humano. Não, o ser humano é corpo, alma, espírito, o ser humano é corpo e alma. E a gente precisa começar a enxergar o ser humano como um ser integral, porque isso é importante, né? E esse argumento antropológico, ele é um dos argumentos, uma das premissas que procura provar que o ser humano, como um ser completo, só pode ter sido criado por Deus. Não tem como o ser humano ter evoluído de uma raça primitiva, de um ser primata, né? Mas que ele, de fato, foi distintamente um ser criado por Deus de uma maneira especial e que reflete a imagem e semelhança de Deus. Temos o argumento etnológico. O vocábulo etno significa povo, nação, raça. Este argumento também é chamado de argumento histórico. Vamos entender o que é o argumento etnológico. O mesmo teólogo que a gente mencionou anteriormente, Luiz Berkoff, ele diz que, em geral, este argumento toma a seguinte forma: entre todos os povos e tribos da Terra, há um sentimento religioso que se revela em cultos exteriores. Visto que fenômeno é universal, deve pertencer à própria natureza do homem. E se a natureza do homem naturalmente leva ao culto religioso, isso só pode achar sua explicação em um ser superior que constitui o homem um ser religioso. Olha só, essa premissa, ela pode ser verificada, porque a gente percebe que em qualquer cultura do mundo, que você chegar em qualquer lugar, numa aldeia, numa tribo, por exemplo, você vai encontrar pessoas que adoram alguma coisa. Pode não ser adoração genuína ao Deus Todo-Poderoso, mas eles adoram alguma coisa, porque há um vazio existencial, espiritual no ser humano, que só pode ser preenchido de maneira espiritual. Consequentemente, esse argumento etnológico prova isso. E esse próximo argumento, em relação a isso, que Stacconi menciona, eu acho isso aí interessantíssimo. Sobre a religião como um fenômeno universal, Stacconi confirma que a religião está no homem como a pele e não como a roupa. Ou seja, faz parte da vida do homem enquanto ser social, mesmo que o homem, como um indivíduo, não pratique religião alguma. Ou seja, a religião, esse anseio por preencher algo espiritual no ser humano, está para nós como pele, não como roupa, né? Por isso que há um grande vazio dentro de cada ser humano. E se a gente for fazer pesquisas em relação a isso, a gente percebe que em todas as culturas do mundo, pessoas adoram alguém ou alguma coisa. E outra coisa interessante em relação a isso é que mesmo aqueles que dizem que não têm uma religião acabam sendo religiosos em professar a sua consciência, a sua maneira de ver a vida. Por exemplo, para ser ateu, eu acho que o cara tem que ter mais fé do que nós, né? Então, ele acaba fazendo da sua atividade ateísta uma religião, mesmo que ele não queira, mesmo que ele não saiba disso, acaba se tornando uma religião. E temos o argumento dogmático. O que é esse argumento dogmático? Esse argumento também é conhecido como pressuposicional ou revelacional. O teólogo Vincent Cheng, ele fala o seguinte: a palavra dogmática tem algumas conotações muito desfavoráveis na fala coloquial. Um dicionário define dogmatismo como segurança na afirmação de opinião, especialmente quando injustificável ou arrogante. Um ponto de vista ou sistema de ideias baseado em premissas insuficientemente examinadas. E um dogma é um ponto de vista ou doutrina posto como acreditado sem fundamentos adequados. Ainda que isso reflita ou seja comum, não é o que significa para nós. Dogmático pode ser simplesmente querer dizer doutrinário ou baseado em princípios
a priorísticos, não em indução. Ambas as definições são aplicáveis em nosso contexto. Os sinônimos de tal palavra incluem ditatorial, autoritário, imperioso, em outro sentido, dedutivo, a priori, dedutível, derivável e provado. O todo da escritura cristã é uma revelação de Deus, e visto que Deus fala com autoridade absoluta e ditatorial, sua revelação verbal forma a pré-condição de tudo na vida e do pensamento, e qualquer conhecimento somente vem de deduções válidas disso. Então, esse dogmatismo, ele é um argumento válido, ele não faz parte necessariamente daqueles que mencionam apenas Deus através da natureza, porque esse aqui usa a escritura como fonte, mas ele também é um dos argumentos usados para provar a Deus, provar a existência de Deus, na verdade. Então, temos também, né, as conhecidas 5 vias de Tomás de Aquino. Eu fiz um resumo delas aqui, vocês estudaram lá. A via do movimento, que é chamada também primeiro motor por ele. A máxima deste argumento é que neste mundo algumas coisas se movem e tudo que é movido por outro, ou seja, Deus é o primeiro motor, não movido por outro, ou seja, tudo que existe foi movido por Deus. A segunda via dele é a via da causa eficiente. Este argumento baseia-se no fato de que tudo depende de uma causa para existir. Logo, tudo que existe teve uma primeira causa eficiente, ou seja, Deus. Então, existe uma causa primária e esta causa causou todas as outras coisas. A terceira via dele, o terceiro caminho, né? A via do contingente e do necessário. A premissa deste argumento reside no fato de que os seres contingentes que existem dependem de outro ser necessário para existir, ou seja, dependem de Deus para a sua existência. Então, é o contingente e o necessário. Precisa, né, da existência de Deus para existir. Via dos graus de perfeição. Tudo que existe tem um certo grau de perfeição. Então, deve existir um ser que contém todos os atributos em um grau de perfeição máximo. Este, então, é o responsável pela geração de todos os outros que possuem graus de perfeição em escala menor. Ou seja, cada ser humano tem um grau de perfeição em determinada área. E se isso existe no ser humano, é porque quem o fez tem um grau de perfeição máximo ou um grau de perfeição total. E concluindo as 5 vias de Tomás de Aquino, a via do governo das coisas, que ele chama de governo supremo. Há uma harmonia em todo o universo. Isso pode ser confirmado desde as coisas microscópicas até as enormes e gigantescas. Essa ordem só pode ser estabelecida por um ser que é inteligente, infinito e divino, ou seja, um criador que governa de forma perfeita tudo que criou. Este só pode ser Deus. Esses argumentos são tirados, né, da Súmula Teológica de Tomás de Aquino. Então, esses argumentos, eles têm princípios filosóficos. E todos esses argumentos são ainda hoje usados quando se trata da questão de falar sobre a existência de Deus. Vocês vão estudar isso aí especificamente em Teologia Sistemática 1, Teontologia. Não sei se já estudaram. Já estudaram já? Teontologia? Não, ainda não. Ok. Vocês vão estudar isso aí especificamente numa disciplina chamada Teontologia, onde vocês vão rever todos esses argumentos, só que de uma maneira bem abrangente. Então, a colaboração de Anselmo, Tomás de Aquino e outros, né, nesse período da escolástica, foi algo fenomenal e que perdura até hoje, para que nós possamos, então, trabalhar os pressupostos da teologia em relação à existência de Deus. Então, a aula, basicamente, de hoje era a gente falar sobre isso. Você quer saber mais de alguma coisa? Tem alguma dúvida? Eu estou aqui pronto para responder o que tiver ao meu alcance. Professor, À vontade. só para a gente, se eu construir um pensamento, um entendimento, a filosofia em relação à teologia bíblica e à teologia sistemática,
enquanto na teologia sistemática a filosofia é um pressuposto, né? Certo. Pressuposto filosófico para se fazer teologia sistemática. A teologia bíblica, ela não se pressupõe que a Bíblia foi escrita para provar a existência de Deus, né? Não, Então, em tese, a teologia bíblica, ela não utiliza pressuposto filosófico, né? Seria nesse justamente, sentido. isso mesmo. Porque é o seguinte, E a porque... premissa, a premissa da teologia sistemática, ô Eliezer, ela é composta de argumentos filosóficos e também argumentos escriturísticos. Só que a teologia bíblica, ela vale-se da revelação da escritura para isso. Ela não usa filosofia para isso. Ela parte da premissa da revelação da escritura, que é a revelação que a gente chama de revelação especial, que ela é feita através do próprio Cristo e através da escritura. É isso mesmo. Então, ok. Então, o importante é que vocês vão estudar tanto teologia sistemática quanto teologia bíblica, né? Vocês vão estudar especificamente Antigo e Novo Testamento, e vai ser, então, um curso completo. Por isso que a filosofia é importante, porque quando vocês se depararem com os argumentos filosóficos que existem dentro da teologia sistemática, vocês já vão estar respaldados. Vocês vão conseguir acompanhar o pensamento. Por exemplo, geralmente nós temos 10 tomos ou 10 tópicos de teologia sistemática. Você estuda Deus, estuda a Escritura, estuda Cristo, o Espírito Santo, você estuda os anjos, você estuda o homem, a salvação, a volta do Cristo, a escatologia. Então, todos esses princípios, além de usarem Bíblia na teologia sistemática, vão usar também os argumentos. Mas a que mais se vale de argumentos filosóficos é a teologia primeira, que a gente chama de teontologia, o estudo do próprio Deus, ou estudo a respeito da revelação que Deus fez de si mesmo. Então, é muito importante. E também ela te faz ter uma condição melhor de raciocínio, né? Você vai conseguir dialogar com várias outras disciplinas através de argumentos, de premissas filosóficas. Tranquilo? Ok. Quando se fala em filosofia cristã, ela tem como argumentação ou abordagem o cristianismo. Ela se aprofunda a partir de filósofos que pensam a realidade do cristianismo. Seria Isso mesmo. não com pressupostos da filosofia diversa, como a gente está estudando diversos filósofos, mas a partir do ponto de vista do cristianismo. Isso, e eles estabelecem um diálogo com a filosofia de forma geral, né? Então, tem filósofos cristãos que são fantásticos na atualidade. Tem o Plantinga, já ouviu falar no Plantinga? Depois eu vou enviar no grupo aí o nome de alguns filósofos cristãos que merecem ser acompanhados, né? Algumas leituras que são necessárias, porque eles vão nos auxiliar nesse ponto aí. Mas é isso, você percebeu direitinho. Ok, obrigado. Quer perguntar mais alguma coisa? Paloma quer falar alguma coisa? Não, professor. Ficou bem esclarecido para mim. Tá ok. Obrigada. Eu vou postar essa aula lá na plataforma, na revisão pedagógica. Aí, sempre que vocês quiserem dar uma olhadinha nela, ela vai estar lá. Tá ok? Certo. Professor, eu não fiz o fórum. Fiz as atividades, mas acabou que a correria aqui não fiz. Pede na coordenação uma nova chance para ele abrir para você a oportunidade. Tem como. Isso já aconteceu com alguns alunos que não tiveram no semestre passado, eu tive que fazer muito isso, porque estava de resguardo, né? E agora também não é diferente, porque você está com a bênção de Deus. Não, ainda está bem complicado, né? Ajeitar as coisas aqui, ainda está bem, é tudo novo, né? E aí ainda está bem difícil, mas estou vencendo. A Paulinha me ajudou demais na passada.
você vai conseguir, e no que depender de mim aqui para interceder por você lá, eu vou estar Amém. fazendo. Amém. Vou estar fazendo A Lena, a nova tutora, a Maria Sirlene, né? Eu tenho um contato dela, eu vou ver com ela, que aí eu conhecia ela, na verdade, do ônibus, do trabalho, eu vinha do trabalho com ela no ônibus. Então, E tá aí, vendo? Deus é providencial. aí eu fiquei muito feliz, falei, nossa, que bom que é você. Aí eu vou mandar mensagem para ela para ver se eu consigo. Aí, se por um acaso não der certo, você fala comigo que a gente vai tentar resolver também. Mas isso Tá bem, é tarefa dela mesmo, procura ela. tá bom. Não, então eu vou falar com ela, então. Tá. Obrigada. Meus irmãos, Deus abençoe vocês. Muito obrigado por terem participado da aula. Amém. E eu sempre estou à Amém. disposição de vocês. Ó, dia de quarta e quinta eu fico praticamente de tarde até 10 e pouco da noite aí na plataforma para atender vocês. E podem Tá também bom. anotar o número do meu celular aí no privado. E se quiser falar comigo no privado, eu assim que ver a mensagem respondo. Tá ok. Tá ok? Ok, obrigado. A graça e a paz do Senhor Jesus e até mais. Amém. Até mais. Paz. Obrigado. Até mais, professor. Amém.